Segunda-feira, 12 de agosto de 2024, o Giro de Notícias do Pulo do Gato começa falando sobre o acidente com um avião em Vinhedo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos deve emitir um relatório final sobre a caixa preta do avião que caiu em até 30 dias. Os técnicos ainda vão concluir a remoção da aeronave e o material coletado será analisado por peritos do CENIPA. A principal linha de investigação é de que o avião teve uma formação severa de gelo nas asas, o que pode ter levado à queda, como acredita o perito Daniel Calazans. A formação de gelo pode mudar a configuração da aeronave e interferir também na superfície de controle da aeronave. Isso será investigado, mas é sim uma linha de investigação. A repórter Maju Arruda Leite acompanhou durante todo o fim de semana os trabalhos, a movimentação dos familiares e agora aqui no Pulo do Gato traz mais informações. Bom dia, Maju. Oi, Pedro, Silvânia, um bom dia a vocês, bom dia a todos. A gente fala ao vivo, direto do hotel onde estão as famílias das vítimas dessa aeronave, desse voo que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. 37 famílias já foram recebidas nesse hotel que fica no centro de São Paulo. As acomodações foram reservadas pelo governo de São Paulo e é o governo de São Paulo com os homens da Defesa Civil que estão auxiliando esses familiares. Bom, aqui no hotel eles têm a presença, eles têm acompanhamento psicológico e os familiares, eles são orientados a irem até o Instituto Oscar Freire, que fica próximo ao IML Central, onde estão os corpos dessas vítimas. A gente conversou com o capitão da Defesa Civil, Farina, e ele explica para a gente o que os familiares estão fazendo neste Instituto Oscar Freire. É um trabalho para que seja feita essa identificação dos corpos das vítimas o quanto antes. Os peritos eles conversam com elas a respeito de algumas características físicas das vítimas, como tatuagem, alguma fratura do passado na pessoa ou até uma prótese que ela pode ter tido. Então, a entrevista é realizada a coleta do DNA e o terceiro ponto é a questão da coleta de documentos médicos. Então, uma panorâmica, algum tratamento odontológico, alguma radiografia desse ente querido é também um documento importante para subsidiar na construção, né, e cruzamento das informações e planilhas para a identificação dos corpos. Lembrando, Pedro, que dos 62 corpos, 12 já foram identificados, um corpo foi liberado para os familiares e outros 7 também já estão nesse processo de finalização dessa identificação, isso segundo o governo de São Paulo. Foram acolhidas mais de 40 famílias das vítimas neste Instituto Oscar Freire, onde então, como explicou o Roberto Farina, capitão da Defesa Civil, eles passam as informações para ajudar esse trabalho do ML Central, que está focado nisso 24 horas, desde a última sexta-feira, quando os corpos começaram a ser retirados. E por que esse trabalho foi concentrado aqui no Instituto Médico Legal? Porque aqui tem mais condições, uma tecnologia melhor para a realização desses exames, já que parte desses corpos estão carbonizados, o que deixa essa identificação muito mais difícil. E a gente conversou com a Fátima Albuquerque, mãe de uma das vítimas desse acidente com a aeronave da Voo IPES, e ela conta um pouco a dor que tem sentido desde sexta-feira. Vamos ouvir. Uma grande parte não tem condições de se levantar. Eu tive, porque eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais vida. A partir de hoje é só dor. E minha dor se transformou em indignação. Porque eu não vou... Eu chorava na televisão quando eu via cada mãe perder um filho. Cada dor que eu sentia, cada vez que bala perdida, não sei o quê. E eu pedia tanto a Deus que não acontecesse isso. Mas já que aconteceu, eu vou lutar cada dia, eu conto com vocês. Eu vou lutar por uma associação, eu vou lutar por coisas. Nem que eu tenha que ir em cada aeroporto desse país, nem que eu tenha que catucar a ANAC, nem que eu tenha que fazer alguma coisa. Mas minha vida será dedicada a essa causa. Esse depoimento, então, da Fátima Albuquerque, aposentada e mãe de uma das vítimas desse voo
da Aeropass que caiu na última sexta-feira em Vinhedo, no interior de São Paulo. Lembrando que o trabalho no Instituto Oscar Freire, que tem ali o apoio dos peritos, acompanhamento psicológico, começa às 9 horas da manhã, quando os familiares são direcionados, então, com o apoio do governo de São Paulo, até o Instituto Oscar Freire, que fica próximo ao hotel onde esses familiares estão concentrados. Volto com vocês. Repórter Maju Arruda Leite, podia dividir um pouco com os ouvintes aqui do Pulo do Gato também a experiência ao longo do fim de semana de trazer esse tipo de informação. Como que foi o trabalho lá em Vinhedo, Maju? A aeronave caiu dentro de um condomínio, não é uma área de fácil acesso. Moradores desse condomínio deixaram o local. Um susto danado para aqueles que estavam próximos ali do local da queda da aeronave, que despencou. Foram alguns segundos, minutos, desde que o problema foi verificado até o choque com o solo, né, Maju? É o impacto na vida de todo mundo daquela cidade, viu, Pedro? Todo mundo tem uma história para contar do momento em que esse avião caiu nessa área residencial. É um condomínio que fica um pouco afastado da cidade, são casas, são chácaras. E nesse condomínio residencial Recanto Florido foi onde a imprensa passou o fim de semana inteiro. Nós não tivemos acesso ao local do acidente, a gente só podia ficar na parte da frente. Uma movimentação muito grande desde a última sexta-feira. Ontem ficou mais tranquilo, depois que todos os corpos foram retirados, mas até que esse trabalho fosse concluído da retirada dos corpos, eram viaturas a todo momento saindo e entrando do condomínio, viaturas da Polícia Civil, viaturas do ML, eles saíam escoltados na estrada até os corpos chegarem no ML. E um ponto interessante é porque a gente, andando na cidade, seja no hotel, seja nos restaurantes ali distantes, os Ubers, né, os motoristas, todo mundo tinha uma história para contar do momento do acidente, o que estava fazendo, estava no telefone com a irmã, estava no Uber, na viagem, levando algum passageiro. Então todo mundo tinha esse depoimento para contar do momento do acidente. Os moradores desse condomínio tiveram um papel muito importante, porque eles ajudaram com todos os técnicos que estavam ali presentes. A gente lembra que foi montado um gabinete de crise dentro desse condomínio, com autoridades federais, autoridades das Forças de Segurança de São Paulo. Então, esses moradores davam um apoio no sentido de comida, de alimentação, o que dava para ser feito ali. Tanto é que os porta-vozes de diferentes órgãos que iam ali na frente do condomínio passar as informações, as atualizações do acidente, eles fizeram questão de agradecer o trabalho desses moradores. E até a gente lá na imprensa apareceram uma mulher e uma filha levando chazinho, levando café para a imprensa, porque a gente começa ali o dia às 6 horas da manhã e não vai até o quanto tiver informações enquanto os trabalhos estiverem acontecendo. Então, o papel dos moradores ali em volta foi muito importante. Apenas o morador da casa que foi atingida, lembrando, esse voo caiu em quintal de uma casa, pegou apenas a parte do quintal, em solo, ninguém morreu, ninguém ficou ferido, morreram quem estava dentro do avião. E quem saiu de casa foi esse morador que teve o quintal atingido, mas os outros ali puderam retomar a vida, né, um pouco difícil de falar assim em um momento, mas puderam voltar para casa logo no dia seguinte. Então, o impacto mesmo foi nas pessoas, e claro que tem um impacto de viver isso, de ouvir os barulhos. A gente acompanhou os vídeos, né, nas redes sociais, é algo que com certeza vai ficar marcado na vida de todo mundo daquele condomínio e também da cidade de Vinhedo, região metropolitana de Campinas. É isso. Obrigada, Maju. Nós voltaremos a nos falar. Até já. Até mais. 6h09, o Papa Francisco pediu orações pelas vítimas da tragédia com o avião da Voipaz em Vinhedo, no interior de São Paulo. O discurso do pontífice ocorreu na missa deste domingo, na Praça São Pedro, no Vaticano. Rezemos também pelas vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido no Brasil. Pelos fiéis que morreram, dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Descansem em paz. Amém.